O anime começa com uma menininha acordando, escovando o dente, trocando de roupa, o que parece estar se arrumando pra ir pra escola. Então fala tchau pro que parece ser o irmãozinho dela e sai de casa que na verdade tá dentro de uma estação subterrânea? Então corta pra livraria e a Ogawa tá organizando os livros. E quem trabalha com ela é o possível irmãozinho da menininha do começo do episódio, o Adashino. Então ele começa a imitar um cuco na frente da Ogawa e fala que na verdade foi um Kankodori que cantou. E que o Kankodori também é chamado de cuco comum. Então ela pergunta se trabalhar com ela é tão chato assim. E ele fala que foi trabalhar ali exatamente pra trabalhar no caixa com ela. Então ela fala que fica honrada, mas é pra ele voltar daqui a 10 anos, meu jovem. Ele começa a pensar que em 10 anos a Ogawa vai se tornar uma mulher mais velha e verdadeiramente atraente. Então ela boceja e o Adashino pergunta se ela tá com sono. E ela começa a falar que ontem à noite, naquele fórum de ocultismo, teve mais informações sobre a estação Kisaragi. E ele fala, aquela lenda urbana cheia de furos que é claramente uma mentira? E ele fala que fica surpreso da Ogawa achar isso divertido, principalmente na idade dela. Então ela chama o Adashino de moleque e ele se pergunta, moleque? E ela começa a falar que o ocultismo desfruta do nosso medo e hesitação. Os humanos têm necessidades básicas, como fome e apetite sexual, e esse tipo de hobby ajuda nisso. Então chega o chefe e ele fala pra Ogawa que nunca viu o Adashino-kun falar tanto. Ela não acredita nele, mas o chefe fala que o Adashino só fala com ela. E o chefe dá um presente pra ela, um livro de roubo reverso. Ela não entende, então o chefe explica que é exatamente como o nome sugere, é o oposto de furtar as lojas. Em vez de ser algo roubado, é algo que aumenta a venda de livros. Porque ela tava conversando com o Adashino mais cedo e que a livraria tava muito parada. Bom, ele fala que pode considerar também como um presente de aniversário. Então, durante o intervalo, o Adashino pergunta pra ela como tá indo o romance que ela tá escrevendo. E a Ogawa fala que não tá conseguindo escrever nada. E ele fala que ficou chateado de ela não ter contado que era aniversário dela hoje. E ela fala que de presente quer que o Adashino seja gentil o suficiente pra deixá-la em paz. Ele dá uma risada e fala, apesar do que eu possa parecer, sou fã da escritora Ogawa Sumireko. Vou anotar aqui para não esquecer. Esta sou eu, Ogawa Sumireko, e esse é o meu amigo que nunca tem papas na língua, Adashino Ren. E esse é um humilde relato da nossa amizade e da nossa separação. Então a Ogawa chega no apartamento dela, toma um banho, se troca, tá assistindo um negócio, e dá meia-noite, 28 anos da Ogawa. E começa a lembrar de quando era criança, que quando ela tinha 15 anos ela recebeu um prêmio de novos talentos. Naquela época ela conseguia escrever de tudo, mas quando completou 20 anos, ela era só mais uma pessoa qualquer. O destino dela parece ser a mediocridade. Ela gostaria de poder voltar àquela época. Então ela vê o livro que ganhou do chefe e resolve dar uma olhada. Ela não consegue ler direito porque parece japonês, mas é um pouco diferente. Mas alguns pontos estão em hiragana e ela lê um poema em voz alta. Um poema sobre envelhecer. Então ela resolve sair e comprar um bolo. O Adashino manda parabéns por mensagem, falando pra ela se tornar uma mulher ainda mais velha e atraente. Então a Ogawa fala, não se esqueça disso, moleque, a idade chega pra todo mundo. E o Adashino pensa que ele não tem idade pra ser chamado de moleque. Então ela entra na lojinha de conveniência e as roupas dela estão ficando mais largas. Ela olha pra baixo e vê os peitos dela diminuindo. Ela tropeça no sapato que ficou grande demais, então ela se olha no reflexo do vidro e vê que virou uma criança. No dia seguinte, na livraria, o chefe percebe que a Ogawa faltou no trabalho sem avisar. Então a Adashino cobre ela falando que ela não tá se sentindo bem. Ele fala que aparentemente ela tá tão doente que o corpo inteiro dela tá repleto de cocô. Então ele consegue despistar o chefe e manda mensagem pra Sumireko perguntando o que aconteceu. E ela só manda um não me atrapalhe. Não sei quem é, mas está incomodando. Então a gente vê a Sumireko criancinha escrevendo sem parar no computador dela. E foi assim que ela desapareceu. Uma semana se passou, e então o chefe da livraria pede pro Adashino ir lá no apartamento ver o que aconteceu com a Sumireko. Então ele toca a campainha e nada acontece. Ele resolve abrir a porta e tá destrancada. Então quando ele entra, ele sente um cheiro muito bom e vê o sutiã da Sumireko ali. Então ele vê que ela largou o celular ali e começa a investigar. Pelo jeito não teve briga nem nada. Então ele percebe algo. Ele cheira aquele livro de poema que o chefe deu pra ela e percebe que aquela foi a causa. Ele pega o livro e começa a folhear. E enquanto isso a gente corta pra Sumireko, ela tá na rua, criancinha ainda, escrevendo sem parar. Ela tá muito animada porque com o corpo de criança dela ela não consegue ficar parada. E então sai sangue do ouvido dela. Ela pensa que é melhor ir pra casa pra começar a escrever de novo e... Ué, onde é que fica minha casa mesmo? E então a Adashino aparece atrás dela falando, é perigoso pra uma criança andar sozinho. Se você não sabe o caminho de casa, pode deixar que eu te mostro. E ela fala, quem é você? Então ela cai no chão e começa a chorar porque a cabeça dela começa a doer muito. E o Adashino fala que é a reação dela a essa forma dela. Ela não tinha ficado jovem de novo. A Ogawa de 28 anos só foi empurrada pra dentro do corpo de uma criança. O sangue, os ossos, os músculos ainda são de uma pessoa de 28 anos que foram empurradas num corpo encolhido. Ela se lembra dele e pergunta por que ele não tá surpreso com a aparência dela. Aí o Adashino tira o livro e pergunta pra ela se ela leu aquilo. E fala que esse é um livro amaldiçoado que não deve ser lido em voz alta.
uma curiosidade chamada texto amaldiçoado. No Waka coletado pelo Manyosho, existem poemas cujos autores são desconhecidos, e poemas cujos autores não são humanos. Poemas que lembram os mortos, as elegias. Poemas que manipulam o coração das pessoas, os líricos. E poemas que podem trazer de volta a juventude de uma pessoa, os poemas diversos. Então ele fala que o poema que ela leu é sobre um nobre que deseja o retorno da juventude de uma senhora. E é o elixir da juventude do deus da lua, Tsukiyomi. Mas ele só é ativado se você cumprir certas condições. Primeiro, tem que ser lido à meia-noite. Segundo, tem que ser lido sob a luz do luar. E terceiro, o leitor tem que ter pelo menos 28 anos. Confesso que eu achei um pouco específico demais. E a condição final, a leitora tem que ser uma donzela virgem. E ele fala isso mais 2 vezes na cara dela. Então ela pergunta por que o livro foi atrás dela. Então ele fala que ela não foi escolhida nem nada. A única culpa que ela teve é de ficar vagando por aí como criancinha sem pensar. Então ela cospe sangue e começa a sair sangue do olho dela. O Odashino então fala pra eles irem pra um lugar onde eles possam ver a lua. Então eles chegam e ele manda ela ler um chouka, que é o que acompanha o primeiro poema, a continuação. Então ela lê e consegue voltar ao normal. As proporções dela voltam ao normal. E ela fica um pouco envergonhada do Odashino ter visto tudo aquilo. Então ele vai dar alguma coisa pra ela se vestir e pede pra ela dar o livro pra ele. E quando ele olha pra frente, a Ogawa saiu correndo. Ela não pode dar aquele livro pra ele. Então do nada ele aparece na frente dela. E ela lê o poema pra ficar pequenininha e passar por baixo dele. Aí de algum jeito ele aparece na frente dela de novo e ela lê o poema de volta pra ficar grande e passar por cima dele. E isso daqui, o que tá virando isso daqui? Ela continua correndo, mas não consegue chegar muito longe porque o corpo dela não aguenta. E mesmo chorando sangue, ela não quer devolver o livro. Se ela não for jovem, ninguém vai ler os livros dela. Porque ela agora não tem mais talento. Essa aura já se desgastou há muito tempo. Tudo o que resta agora é uma pessoa imatura que não consegue socializar com outras pessoas. Ela, melhor do que ninguém, sabe que os livros dela não são divertidos. Mas mesmo assim, ela quer continuar escrevendo. Então a Odashino fala que ela sempre teve coragem dentro dela. Que ela consegue até correr pela cidade quase sem roupa. E pede pra ler um novo trabalho dela, porque ele é um fã da escritora Ogawa Sumireko. Então a Ogawa devolve o livro e desmaia. E o Odashino vai entregar o livro num lugar bem esquisito. Quando ele chega, uma voz fala: se você quiser denunciar um artigo encontrado, por favor, venha aqui. É uma bilheteria de alguma coisa e a voz fala: ah, um texto amaldiçoado? Isso pode ser trocado por um bilhete para a estação Yami. Então ele fala que dessa vez ele não vai. E a voz fala: que pena. E a única coisa que estava dentro da bilheteria é uma corda ensanguentada. Aguardamos a oportunidade de atendê-lo novamente. Na saída da estação, o Odashino encontra a menininha do começo, que revela ser realmente a irmã dele, a Otto. Ela pergunta se ele conseguiu o bilhete, só que ela pergunta sem mexer a boca. E o Odashino por algum motivo mente, falando que não foi o suficiente. Eles mandaram ele procurar mais curiosidades. Infelizmente vai demorar um pouquinho mais pra ela poder voltar pra casa. Mas ele promete pra Otto que ele vai devolver ela pro mundo dela. Nesse meio tempo, o Odashino lembra que a Sumireko tá ali ainda. E a Otto pergunta se ela é namorada dele. Mas ele fala que não, é só a senpai dele do trabalho. Que se envolveu com uma curiosidade e quase morreu. Aí eles finalmente param de falar telepaticamente e a primeira coisa que o Odashino fala é: primeiro, precisamos fazer algo a respeito dessa calcinha exposta. Ele pede algo pra Otto e a Otto entrega bem brava. Então a Otto pergunta pra ele se ele vai continuar indo atrás de curiosidades, porque talvez ela saiba de uma. Ele pergunta onde e ela fala que é na escola dela. E a Sumireko, enquanto tá inconsciente, começa a balbuciar o poema e fica jovem de novo. Então os dois levam ela pra casa deles. E o Odashino pede pra ela vestir um uniforme de escola, que fica um pouco apertado nela, porque ele fala que a partir de hoje queria que a Sumireko se tornasse amiga da Otto. Então ele começa a explicar sobre as curiosidades. Tipo desaparecimentos misteriosos causados por espíritos. E a Sumireko tá bem inteirada nesse mundo já. O Odashino acredita que aqueles que foram embora dessa maneira são aqueles que são considerados descartáveis em seu mundo original. E ele finalmente explica que no Instituto Feminino Kuni, a escola da irmãzinha dele, ocorrem alguns fenômenos problemáticos. E como ele não pode entrar porque é um homem, ele gostaria que a Sumireko se infiltrasse lá fingindo ser amiga da Otto. Aí por estar apertado demais, os botões da roupa da Sumireko começam a explodir, mas ela fala: tudo bem, aceito. Ele fica surpreso, então ela fala que ela é a escritora Ogawa Sumireko. Isso é razão suficiente por si só. Só que talvez esse uniforme não ajude muito. E o Odashino tem uma ideia em relação a isso. Que já que ao assumir a maldição do poema, a Sumireko se tornou também uma espécie de própria maldição. Uma portadora da juventude. Agora ela deve ser capaz de invocar livremente a transformação. Aí ela recita o poema novamente e volta a ser uma adolescente, aparentemente sem problemas colaterais. Mas o Odashino fala que assim ela perde o apelo sexy de mulher mais velha. Dia seguinte, parece que a Sumireko dormiu lá. E a Otto acorda um pouquinho incomodada com a presença dela. Elas escovam o dente juntas e vão pra escola juntas também. E quando eles estão saindo dali, a Sumireko finalmente percebe que eles moram num lugar bem estranho.
O Instituto Feminino Cunha é bem tradicional, tem mais de 100 anos e qualquer um pode se matricular de qualquer nível, então deve ser bem fácil pra Sumireko conseguir entrar lá. E ela tá muito animada, sentindo o tsunami da juventude. Ela tá lá tagarelando, então a Otto vira pra ela e fala: você poderia evitar de falar comigo à toa, por favor? Então chega as amiguinhas da Otto, a Nodoka e a Mari. E a Otto apresenta a Ogawa como se fosse a Wakazukuri Senpai, que significa carneiro vestido de cordeiro. E realmente as meninas não estranham e só pedem desculpa por não saber quem era ela. Então quando toca o sinal da escola, as duas estão indo e a Otto fala pra Sumireko que ela nunca vai aceitar alguém como ela. Pare de querer seduzir Uren, sua esposa solitária. E acho que esse último insulto afetou bastante ela. Então ela se lembra do Uren contextualizando o que está acontecendo na escola. Várias alunas pararam de aparecer por motivos bem peculiares. E a missão dela é verificar o que está por trás desses incidentes. Só que ela se perde um pouco ficando muito animada vendo colegiais. E aí aparece a professora Uname dando bom dia pra Otto e tal, perguntando quem que é Sumireko sem nenhuma suspeita. Ou escolinha fácil de entrar, hein? E já dentro da escola, a Otto manda a Ogawa ficar dentro do banheiro até o fim da aula. Então já no fim da manhã, a Otto aparece pra falar com a Sumireko e ela tá chorando. Ela planejava passar o dia conversando alegremente com lindas garotas do ensino fundamental e médio. E não descobrindo como sentar mais confortavelmente num vaso pelas últimas 6 horas e 50 minutos. A Otto então dá comida pra ela e manda ela continuar ali. E fala que tá indo pra um lugar onde provavelmente tem uma curiosidade. E aponta pro espelho tremendo o dedo falando que há um sinal aqui de que algo aconteceu. Só que a Otto não consegue ver o sinal. Mas ela fala que não vai tirar sarro nem nada, então a Otto começa a explicar que é um rastro deixado por algo que aconteceu. É como se fosse uma sensação de que algo está errado. Uren chama de marcadores. Então se tem um desses por aí, é porque já teve uma curiosidade antes ali por perto. E a Sumireko fala que decidiu acreditar na Otto porque ela claramente estava com medo desse marcador. E mesmo assim explicou pra ela. Então elas estão saindo do banheiro e uma das amigas da Otto aparece falando que uma Otto de rosto vermelho e uma senpai desconhecida saindo do banheiro juntas? Isso é um grande furo, vai abalar toda a indústria. E aparece a amiga de antes pedindo desculpas pra Wakazukuri Senpai, que já tá bem famosa no meio das amigas. Elas começam a achar que são namoradas, mas a cara da Otto diz outra coisa. Então elas se juntam na sala e começam a conversar e a Sumireko tá muito feliz porque é isso que ela tava esperando. E uma delas começa a falar sobre um boato, um rumor. Parece que a Akemi e a Mika da turma 3 se beijaram, sendo que a Akemi namora, então é um caso. Aí elas falam que essa Akemi fica chegando abraçando os outros, tocando muito, e mudam a pauta pra Wakazukuri Senpai. Como ela tá no ensino médio, ela já deve ter muita experiência. Será que ela já teve um romance quente? E todas estão atentas esperando a resposta. E é claro que sim, cada homem que se aproxima dela, ela despedaça e joga de lado. Mas elas querem uma história mais quente ainda, uma super explícita. Elas querem saber disso porque nada estimulante acontece nessa escola. Nem bullying, nem nada. É tão pacífico que é assustador. Então a Sumireko finalmente traz à tona o assunto das meninas que pararam de ir pra escola. E elas são conhecidas como babadoras. A aluna do nada começa a ficar quente com febre e então entra em colapso. Depois disso começa a salivar e atacar em momentos aleatórios sem padrão nenhum. Mas quando voltam pra casa elas melhoram. E quando voltam pra escola, os sintomas voltam. Por isso elas pararam de ir. Então a Sumireko ia se levantar, mas as duas amigas pegam ela pelo braço e falam pra ela continuar as histórias sensuais. Então aparece a professora Uname falando: parem com isso, o bullying é errado. As outras tentam falar que é brincadeira, mas ela manda todas pra casa e fala que quer conversar com a Wakazukuri um pouco. Então já no telhado, a professora Uname tá com a Ogawa e fala: quero que você me responda com sinceridade. Você sofre bullying, né? Aí a Sumireko cai no chão chorando, a professora fica mais preocupada, mas ela fala: eu caí na cruel realidade de que não me encaixo com essas jovens. Aí ela explica tudo e a professora pede desculpas pelo mal entendido. Então do nada a professora pergunta se a Ogawa tem algum sonho, algum objetivo. E ela fala que sempre quis ser escritora, o sonho dela é escrever algo muito legal. E a professora acha maravilhoso que ela tenha um sonho tão claro de se tornar escritora, já que o sonho dela é apoiar as alunas dela a seguirem seus sonhos. Então a Sumireko tá toda feliz que foi elogiada, tá voltando pra sala, só que é interceptada pelas amigas da Otto. Elas querem que continue as histórias sensuais. Só que do nada, as duas caem no chão salivando muito. Então a Ogawa age rápido falando pra Nodoka procurar uma professora e pra Otto ligar pra ambulância. Mas a Otto tá paralisada, porque tem muitos marcadores ali. E mais atrás, a professora Uname tá agachada lambendo um líquido no chão. As pedras caem suavemente, as folhas afundam, os cavalos mugem, as vacas relincham. Eu não te disse que o bullying é errado? Quando ela perdeu os pais dela, foi acolhida pela avó que morava no interior. A bolsa que ela segurava nas mãos era tudo que ela tinha no mundo. E desde que a avó, Tae, abraçou a Uname, ela se tornou filha da avó. Não era uma vida de luxo nem nada, mas aqueles foram dias pacíficos e gentis. Porém, na escola, todos zombavam dela, porque as roupas dela ou eram costuradas pela avó ou compradas com grande desconto. Assim, um dia, a professora pede para todos os alunos levarem pelo menos um pano de chão pro dia da limpeza da escola. E a avó da Uname costurou vários para ela compartilhar com as outras crianças também.
Então, no dia da limpeza, um menino esquece o pano de chão e a Oname vai oferecer pra ele. Só que as crianças reparam que é do mesmo tecido que a roupa dela e começam a falar que ela veste pano de chão. Começam a fazer bullying com ela falando que tem cheiro de velha e jogar os panos de um lado pro outro. Mais tarde, na sala de reuniões, a avó Tai foi chamada porque a Oname brigou com as outras crianças. A professora fala que os outros pais estão muito zancados, então fala pra ela pedir desculpas o mais rápido possível. Então a avó fala que deve ter sido mal entendido, a Oname nunca seria violenta sem motivo. E a professora, com muita rispidez, pergunta se ela tem algum problema com o jeito que ela administra as aulas. E fala que com a Oname sendo tão encrenqueira, o problema deve vir de casa. E elas voltam pra casa em silêncio com a Oname bem cabisbaixa. Aí voltando pra atualidade, o Odashino tá falando pra Sumireko que ela tirou a sorte grande no seu primeiro dia infiltrada. Mas ela não se importa, ela só quer saber onde tá as roupas dela, e o Odashino então fala que mandou pra lavar junto com um uniforme cheio de baba. E pergunta se depois de ver as babadoras, ela conseguiu determinar alguma coisa. E ela só acha que quem diagnosticou aquilo como doença deve ser cego. Aquilo é outra coisa, algo diferente. E que quando os professores levaram elas pra fora, as três recuperaram a consciência. E a Sumireko estranha que o Odashino tá de bom humor. E ele fala, mas é claro, eu finalmente achei outra curiosidade. E essa não vai escapar. E pergunta pra Ota se ela viu os marcadores quando elas desmaiaram. Ela sinaliza que sim, mas fala que não conseguiu fazer nada. Mas pro Ren está ótimo, contanto que ela esteja bem, é tudo que importa pra ele. E o próximo passo agora é capturar a curiosidade. A Sumireko se pergunta como e ele começa a falar. Um filósofo da era Meiji, Inoue Enryo, escreveu sua palestra sobre yokais, onde os yokais são divididos em mistérios verdadeiros e mistérios falsos. Mistérios falsos são ficções nascidas de coisas como medo ou simplesmente mal entendidos. Em contraste, os mistérios verdadeiros são indicativos de fenômenos anômalos reais. E neles são divididos em mistérios genuínos e mistérios supostos. Esses fenômenos que podem ser verificados de alguma forma são chamados de mistérios supostos. E a Sumireko tá por dentro do assunto e fala que fenômenos verdadeiramente anômalos que a ciência não consegue explicar são os mistérios genuínos. Só que a definição de mistérios genuínos do Enryo se aplica a todas as leis da natureza. Aí, de certa forma, a natureza se comporta como se jogasse xadrez com as curiosidades. Só que o Ren acha isso uma interpretação romântica, típico de um filósofo. A definição dele de mistérios genuínos é mais literal. São curiosidades genuínas. E como mistérios genuínos são muito raros, ele tem uma teoria do que poderia ser. Aí a Ogawa acha que com isso a missão de infiltração na escola feminina chegou ao fim, mas o Ren fala que não, ela vai amanhã de novo e pergunta pra Ota se ela quer salvar as amigas dela. Ela sinaliza que sim, então é só deixar tudo com ele. No dia seguinte, a professora Oname tá dando bom dia pras alunas e tal, e ouve um barulho do banheiro. Tem alguém trancado no banheiro e várias mensagens escritas, esposa solitária, sobrancelhas de lagarta, tem até alfinetes na parte de cima. E a pessoa tá falando que não quer mais almoçar no banheiro. Aí ela abre e é a Wakazukuri, a nossa Sumireko. A professora fala que tá tudo bem agora, e a Sumireko começa a falar que queria acreditar que não era nada disso. Se ela dissesse não tô sofrendo bullying, se ela não reconhecesse isso ia sumir por conta própria. No fim, a professora estava certa, mas ela achou que mesmo se contasse, nada mudaria. Então a professora começa a falar que no final não funcionou. Atacar as culpadas não é o suficiente para acabar com isso. Ela precisa mudar a abordagem, as vítimas também precisam de um tempo fora da escola. Então ela se abaixa, e quando vai lamber a sombra da Ogawa, a sombra some? Ela olha pra frente e só tem uma criancinha na frente dela. Aí alguém puxa ela pra trás e é o Odashino. Ele fala que a partir de agora é proibido lamber o chão. Aí a Oname começa a se perguntar por que tem um menino ali, quem é aquela criança, quem são aqueles dois. E ele fala que ele é apenas o guardião de uma aluna dali. E aquela é uma mulher fofa com sobrancelha de lagarta e bem corpulenta. E a Ogawa já voltou pro corpo de adolescente. Então do nada o Odashino começa a explicar sobre o Ushione. Desde os folclores antigos, é descrito como um monstro cruel que gosta de matar e comer humanos. A aranha com cabeça de touro é a mais conhecida, mas sua aparência e personalidade variam muito dependendo do conto popular. Quando um Ushione lambe a sombra de alguém, a pessoa começa a babar e seu corpo fica tão quente como se estivesse queimando e, eventualmente, morre. É o que dizem os contos populares. E quando ele perguntou pra Tama, a rainha das fofocas dali, sobre as babadoras, ela falou que a maioria eram estudantes que se envolveram em algum tipo de briga. Com tudo isso em mãos, Odashino pensou numa tese. Alguém estava pegando emprestado o poder do Ushione pra acabar com o bullying pela raiz. Por isso eles fizeram a isca com a Sumireko. E então ele joga a professora no chão e começa a cheirar a axila dela e descobre a causa, é o enfeite de cabelo. Então quando ele vai pegar, a professora dá uma cabeçada nele e ele desmaia, e a Ogawa pensa que ele é inesperadamente fraco. Aí a Sumireko começa a falar que ela quer acabar com o bullying, mas de que adianta se você precisa machucar suas alunas pra fazer isso? E pede o enfeite, e a professora começa a tirar ele do cabelo. Mas por que as pessoas dizem que não é fácil acabar com o bullying? As crianças que sofrem bullying nesse momento não podem se dar o luxo de ficar esperando. O Odashino acorda tentando avisar alguma coisa pra Sumireko, mas já era. A professora lambe a própria Sumireko e ela começa a babar. E começa a pegar fogo, então Odashino rapidamente pega ela e sai dali. E começa a falar, as pedras caem suavemente, as folhas afundam, os cavalos mugem, as vacas relincham, e repete isso mais algumas vezes. Então a Sumireko acorda e os dois estão muito machucados. Ele pede desculpas porque a culpa foi dele por avaliar mal a situação. Assim, ele pede pra ela fugir. Nos vemos na livraria, mas quero te pedir um favor antes. Se eu não voltar, por favor cuide da Otto. E do lado de fora da sala, a silhueta de um Ushione.
Voltando pro passado da Uname, elas estão voltando da escola e a avó Tae fala: desculpa que a única família que você tem seja a vovó. A criança abraça ela e começa a chorar, então a avó pede para ela estender a mão. Esse é um amuleto precioso que foi transmitido em nossa família há gerações. Isso com certeza vai te proteger. E é o enfeite de cabelo. Depois desse dia, o bullying que ela sofria também fez a avó dela começar a sofrer bullying. Os adultos intimidam uns aos outros, assim como as crianças. Então o Adashino vai ao encontro dela falando que apagou o fogo. Ele falou as frases inversas do Ushimarobi. O folclore diz que repetir frases inversas é um método de neutralizar um Ushioni. Então a professora grita que foi porque ela tentou pegar o amuleto dela, e Uren explica que isso não é um amuleto, é uma maldição. Uma relíquia conhecida como Ushinotama, um fragmento de um Ushioni. Os ancestrais dela deviam louvar um Ushioni, mas com o passar das gerações esses ensinamentos desapareceram, e agora é visto nada mais do que um simples amuleto de proteção. Provavelmente o nome dela, Uname, também foi alterado para um homófono do que era, porque em japonês os caracteres vaca-fêmea também pode ser lido como Uname. E maldições? Maldições sempre voltam. A parte do nosso cérebro que administra os instintos não tem conceito de sujeito. Então quando a gente sente emoções negativas em relação aos outros, a gente se coloca no lugar e não consegue distinguir entre eles e nós mesmos. Amaldiçoar os outros é se amaldiçoar. Aquele velho ditado, se você amaldiçoa alguém, então cabe 2 sepulturas, tem alguma verdade. A professora não quer entregar de jeito nenhum, porque com aquilo ela pode fazer um mundo sem bullying. E o Adashino fala que também é um mundo onde não será possível que amigas brinquem umas com as outras. A professora fica brava e fala que esse é o tipo de coisas que os agressores sempre dizem. Então Uren fala que não vai dar pra resolver as coisas pacificamente. Ele não queria ter que fazer isso, mas não tem outro jeito. Ele abre os olhos e olha fundo no olho da professora. Algo acontece e ela começa a babar. A verdade é que o Adashino aprova as convicções dela. Ela é uma boa pessoa. Se naquela época tivesse uma pessoa como ela, talvez ele e a Ota não teriam terminado assim. Mas não importa o que ele faça, ele sempre fica pensando nos sentimentos daqueles que foram excluídos do mundo. E a professora Oname começa a pegar fogo junto com os marcadores. Ela se lembra do dia em que a avó dela morreu. As crianças continuaram o bullying, elas até derrubaram o almoço dela e mandaram ela comer do chão. E mesmo diante de tudo isso, ela se lembra depois da avó dela falando que ela era uma garota gentil. É a neta dela e ela tá muito orgulhosa. Vovó, eu sinto muito. Na atualidade agora começa a sair um líquido roxo dos olhos do Ren. Ele tá quase caindo, então a Sumireko pega ele pelos braços. Ela pergunta se a professora vai ficar bem e ele fala que isso é o karma. Se ela matasse alguém com a curiosidade, ela também morreria. Então a Sumireko fala que tá tudo bem porque o Uname Sensei não é do tipo que mataria alguém. O Ren não tem muita certeza disso e nem eu. E a propósito, os ferimentos dela desapareceram. E o Ren explica que a maldição da juventude é semelhante à memória da forma, então consegue se recuperar de alguns tipos de lesões. Aí ele pergunta por que ela não fugiu e ela fala: não me subestime, esqueceu que eu sou uma escritora? Como eu poderia ir embora sem saber o final? Aí a Ota aparece, empurra Sumireko e pergunta telepaticamente pro Ren como é que tá os olhos dele. Ele pede desculpas e fala que a única opção que ele tinha era ver. Agora o amuleto é apenas uma concha vazia. Aí a Otto fala pra ele não se forçar tanto, ele é mais importante que uma passagem. Outro dia, no hospital, a professora recebe a visita das 3 que ela tinha feito babá pela última vez. E elas falam que queriam pedir desculpas pra Wakazukuri pela forma com que agiram, e a professora começa a se emocionar. Já do lado de fora, Sumireko pergunta se o Ushioni desapareceu. Aí Uren fala: eu não te contei, aquilo não era um Ushioni, era algo muito mais perigoso. Aí ele explica que era um Chinrink, um deus feroz com 8 cabeças, alado e de cor vermelha. Quando a corte real derrotou os Chinrinks, fragmentos deles se tornaram os Ushionis. Isso é o que as pessoas dizem. A professora deve ter enfraquecido o verdadeiro poder da maldição recitando as frases inversas. Por isso ele interpretou mal a causa dos incidentes. Mas isso é só especulação. Os poderes da professora e a curiosidade em si, ambas foram perdidas. E de volta para o hospital, uma aluna de óculos na cadeira de rodas vai visitar a professora. Seguindo as pegadas do menino que sempre avançou, a raposa sente o ar frio da floresta profunda em seus bigodes e continua vagando. O menino humano também continua caminhando sem destino. Ambos retornarão a esse lugar um dia, num ciclo sem fim. Espírito da floresta, brada a raposa. Já vivi centenas de anos. Gostaria de descansar logo. Posso dar minha vida para esse garoto? E os galhos das árvores ao redor tremeram. Aí a Otto corta perguntando se foi a esposa solitária que escreveu esse livro, vulga Sumireko. E é o livro com que ela ganhou o prêmio de novos talentos. Simplesmente ande sozinha, como o chifre de um rinoceronte. Cucu! Você sabia que na Europa dizem que a quantidade de cantos de cuco que você ouve prevê o número de anos até você se casar? E a Sumireko fica feliz porque já ouviu 3 vezes, então daqui a 3 anos vai estar casada. E o Adashino canta cuco mais 2 vezes. Então ela fala que isso não é uma previsão, é uma maldição. E por falar em maldições, parece que a professora Oname vai voltar a trabalhar. E na frente deles um cliente tropeça e cai. É a Dita Kuja e ela estava atrás da Wakazukuri. Então ela se abaixa e fala que vai pedir desculpas por causar tantos problemas. Se os dois não tivessem impedido ela, ela podia ter feito algo irreparável. É como se eles tivessem tirado um espírito maligno dela. E a partir de agora, ela vai trabalhar para eliminar o bullying com os esforços e não com algum amuleto. Esse é o novo sonho dela e ela
tem 2 chifres agora. E toda fofa fala pra Ogawa também continuar trabalhando nos livros dela. Corta pra outra, ela foi parar em outro anime? E o pior é que tá funcionando. Ah, parça, os estúdios Ghibli sabem de alguma coisa. Aí o Uren aparece e ela fica morrendo de vergonha. Então ela olha pros machucados dele e pergunta se ele não devia pedir pro tio olhar isso. Ele pensa que deveria sim e se decide. E manda a Otto se preparar porque ela vai dormir na casa de alguém. Aí corta pra Ogawa, ela tá no apartamento dela e olha pra fora e lembra que é a temporada de observação de cerejeiras. Então ela pega um monóculo e tem uma ideia. Ela vai pra loja de conveniências, compra bebida e vai admirar as cerejeiras dali do apartamento dela mesmo. E quando ela tá saindo, ela vê que tem um gato. E quando ela tá voltando, ela vê que o gato ainda tá ali. E o gato segue ela pra dentro. Aí ela tá toda no bem bom, bebendo, comendo, olhando as cerejeiras, bebendo mais, escrevendo um livro. Só que quando ela repara, a comida dela sumiu, e quando ela olha pro corredor, o gato tá lá comendo a comida dela. Mas ela não liga muito e tira uma soneca. E tá sonhando com um capa safadinho? Aí ela acorda e vê que tem uma mensagem do Odashino. Ele fala as gracinhas dele e fala que precisa de um favor. Ele vai ter que se ausentar por um tempo pra cuidar de certos assuntos, então ele pede pra Sumireko cuidar da Otto por uns 2-3 dias. E antes que ela pudesse reagir, ele manda: olha pra porta da frente. E a campainha toca. Ela abre a porta e tá lá a nossa amiga Otto com a plantinha na mão, uma cara feia, falando surpresa. Uren manda um conto com você e o gato sai do apartamento. Aí a Otto explica que como o irmão dela se machucou durante o incidente do Shione, ele precisa de tratamento. Aí a Sumireko pergunta se eles têm plano de saúde e a Otto fica brava. E ela fala que a Otto pode ficar quantos dias quiser e é pra se sentir em casa. Mas a Otto olha ao redor, olha os livros jogados no chão e fala que não quer ficar num chiqueiro. Então a Sumireko fala que é dia da limpeza. Aí elas limpam, por algum motivo parece que não limparam nada. Então depois de realmente limpar tudo, a Sumireko fala pra elas irem tomar um banho. E na frente da casa de banho, uma das amiguinhas da Otto reconhece ela, e a Ogawa parece familiar. E é a primeira vez da Otto num banho público. E já no banho a Sumireko começa a fazer umas perguntas. Parece que só moram os dois naquela estação fechada, e na hora do banho eles fazem o que precisam fazer. E agora é a vez da Otto perguntar por que eles foram pra lá, sendo que ela tem banheira na casa dela. E a Sumireko fala que precisava relaxar, e a banheira dela é muito pequena, mesmo que ela possa virar criança agora. E a Otto toca na ferida falando que em vez disso ela podia perder um pouco de peso. Já na sauna, a Otto começa a olhar, começa a comparar as proporções de cada uma, e dá um soco na Ogawa. Aí já no pós-banho, as duas tomam leite e a Ogawa pergunta o que a Otto quer comer. E ela fala que gosta de lamen. E quando elas estão saindo, a amiga da Otto tá escondida até agora. Ela vê as duas saindo e vê a Otto de mochila e pensa que isso significa que a roupa íntima dela tá lá. Tal qual na bolsa da mulher mais velha que ela viu em algum lugar mas não consegue lembrar, deve ter as roupas íntimas sensuais de uma mulher mais velha que ela viu em algum lugar mas não consegue lembrar. E a mãe dela, que é a dona do lugar, aparece mandando ela cuidar da recepção. Aí corta pro Dashino, ele tá no meio da rua, mas num beco tem um marcador. Ele adentra mais fundo e aparece num lugar estranho. E um velho grita pra ele que ele não pode ficar naquele lugar. Mas os dois na verdade se reconhecem e Uren sai correndo falando que tava procurando por ele. E o velho manda ele se acalmar, porque se ele gritar assim, o pessoal lá de cima vai notar. E fala que pro próprio bem do Odashino é melhor ele voltar pra casa. Ele sabe que esse é um lugar onde as pessoas não deveriam estar. Mas como o Uren trouxe presente pra ele muda completamente o discurso. E da próxima vez ele quer alguns charutos e uísque também. O Odashino não pode, não deve ir pra lá, mas se ele vai de qualquer jeito, né? Então vamos ao que interessa. Tem conta bancária, passaporte, certificado de residência, tem de tudo mais ou menos. E o velho garante a autenticidade, mas ele repara que Uren usou os olhos. Ele disse pro Uren não usar, porque quanto mais ele usa, mais os olhos destruirão o corpo dele. Se continuar assim, ele vai morrer antes mesmo de poder mandar a Otto pra casa. Então o velho vai dar uma olhada nos olhos dele, porque foi pra isso que ele foi lá, né? E a situação tá horrorosa. Então volta pra nossa duplinha, elas estão comendo lamen. E a Sumireko pergunta da onde a Otto veio. E ela rebate perguntando da onde a esposa solitária veio. E ela fala que sempre esteve ali, ela só saiu da casa dos pais. Já a Otto fala que veio de lá, e a Sumireko pergunta lá onde, e a Otto não sabe responder. Aí a Ogawa continua a sessão de perguntas perguntando se a Otto tem algum parente além do irmão. E de novo a Otto rebate a mesma pergunta. E a Sumireko responde que tem, no lugar onde nasceu. E a Otto fala que também tem, e também no lugar onde ela nasceu. Então a Ogawa pergunta o que o Odashino quis dizer com mandar a Otto de volta pro lugar ou algo assim. Mas a Otto só ignora. E pergunta se pode pedir outra porção. Agora voltando pro Uren, o velho tá surpreso que ele conseguiu manter a sanidade. Ele vai levar o Odashino pro médico, mas vai ser algo só paliativo. E fala que não precisa ter pressa sobre o caso da irmã, ele provavelmente vai encontrar mais curiosidades ali. Afinal, esse é um bairro novo, é como se fosse uma lousa em branco. E em cada lugar novo, novos deuses vêm habitar. Então relaxa, porque com uma cara tão assustadora como essa, a sua irmã vai te odiar. Agora voltando pras duas, a Otto tá lendo aquele livro que o Uren tava lendo pra ela, da Ogawa. E ela fala que escreveu quando tinha 15 anos, é o único trabalho dela publicado, que é a mesma idade que a Otto tem agora. E a menina já caiu no sono. A Sumireko cobre ela e resolve dormir no chão mesmo, sentada. E a Otto tá tendo um sonho. É ela mais nova, andando, e surge algo na frente dela. É Uren que aparece. E assim ela acorda.
Já no dia seguinte, a Otto acorda e vê que tem uma barra de chocolates em cima da mesa. E a Sumireko chega falando que é o café da manhã dela. Então a Otto faz uma cara de coitada e fala que como tem que ir pra escola, ela queria comer um pouquinho mais que isso. Mas agora ela tá só brincando, ela comprou o café da manhã delas. Aí a Otto tá se arrumando e tal, e lá no banheiro, a Ogawa tá recitando um poema. E quando sai de lá, a Wakazukuri tá de volta. Antes tinha esse negócio de curiosidade e tal, então ela não conseguiu aproveitar o ensino médio. Então elas vão pra escola juntas de novo. Duas amigas estão conversando de boa na frente de uma loja, mas uma delas resolve ir embora. Amanhã é a tão esperada estreia dela como esteticista. E a outra amiga tá orgulhosa por ela realizar o sonho. E ela dá um guarda-chuva de comemoração pelo novo emprego da amiga, porque parece que vai chover e já começou. E a nova esteticista fala que um dia quer cortar o cabelo dela. Então tá combinado. E a Tomoka e a Shizuku se despedem pela última vez. Voltando pra atualidade, a nossa Ogawa tá perguntando pra Otto se ela tá sentindo o tsunami da juventude. E a Nodoka e a Mari aparecem cumprimentando elas. E a Sumireko tá cada vez mais se acostumando com o nome Wakazukuri. E eventos diários, sem ocorrências incomuns, talvez a própria adolescência não seja nada além de uma reprise de um drama de TV. E fala pra Otto que depois da escola elas vão ensinar outro drama adolescente de TV. E a Sumireko já tá lá no banheiro, acostumado com isso, dessa vez ela veio preparada. E fica até a hora do almoço escrevendo seu livro. E quando ela vai almoçar do lado de fora, ela repara que a Nodoka tá vendo alguma coisa no tablet. E ela vai lá dar uma bisbilhotada. Então de volta pro banheiro, a Otto vai lá visitar a esposa solitária. E quando elas saem dali, as amigas da Otto já estão esperando elas. Elas estavam seguindo a Otto porque essa é a chance delas de falarem com a Wakazukuri. E elas vão pro telhado fazer uma reuniãozinha com comes e bebes. E as meninas falam pra Ogawa que uma amiga da Otto é amiga delas também. E parece que a professora Uname voltou ao trabalho hoje. E por falar nisso, a roupa íntima da professora Uname é do tipo sexy e preta. Ela conseguiu ver quando ela tropeçou na sala naquele dia. Nada passa desapercebido pelos olhos da Mari. E elas falam que a Mari finge ser tranquila e calma, mas é a mais pervertida. Afinal, a família da Mari administra um banho público. Aí elas começam uma discussão bem importante porque uma delas fala que achou que as roupas íntimas da professora Uname seriam fofas. Mas na verdade são os tipos recatadas que tendem a usar coisas eróticas. E a Nodoka fala que se elas estão atrás de uma calcinha preta, ela tá sempre com uma e mostra. E elas começam a pensar que se as mais recatadas são as que usam as coisas mais sexys, elas perguntam pra Otto que tipo que ela usa. E ela responde de pano. Então já mais tarde, no apartamento da Sumireko, elas estão indo pra casa de banho de novo. E quem tá indo também é a professora Uname. E quem tá lá na recepção dessa vez é a Mari. Ela vê a Otto, a professora Uname e a mulher mais velha que ela viu em algum lugar, mas não consegue identificar. Então ela pergunta pra mulher mais velha que ela já viu em algum lugar, mas não consegue identificar, se eles já se encontraram em algum lugar. E a professora Uname salva a Sumireko falando que ela trabalha na livraria perto da estação. E a Mari percebe que essa é a chance de ouro dela, pra ela ver as três tirando a roupa pro banho. Mas ela não deve fazer isso, ela tem que defender a reputação da família dela. Aí a professora Onami começa a falar que adora banhos públicos e tal, e a Mari esquece tudo que tava pensando. Aí a Sumireko fica surpresa que alguém tão refinado como ela gosta de banhos públicos, e ela fala que ela é exatamente o oposto do que ela pensa. E a Otto tira a roupa muito rápido e a Mari não consegue ver. Só que ainda tem as duas, e a Uname tá falando que a Ogawa tem um corpo bem bonito. Mas por mais que aquela balconista seja sexy, o principal interesse da Mari é a professora Uname. E tá lá a professora falando que queria ser um pouco mais alta, só que a única parte que cresce é a parte de trás. E quando as duas estão prestes a se despir, chega a mãe da Mari falando alguma coisa. E a Mari fala que não pode sair agora, a vida dela depende da posição dela na recepção agora. Enquanto isso, as duas já entraram e a Mari perdeu tudo. Aí já no pós-banho, as três estão se refrescando, a Otto tá brincando no ventilador, e a Ogawa fala que café com leite depois do banho é melhor que drogas. E a professora Oname resolve convidar elas pra dormir na casa dela. A Ogawa fala que não quer incomodar e tal, mas a professora Oname fala que tá tudo bem, então ela pergunta pra Otto o que ela acha. E a professora seduz falando que tem muitos doces na casa dela. Então já cortando pra casa da Oname, a Sumireko tá elogiando falando que o lugar é muito chique, de bom gosto. Mas o gosto de salgadinhos e doces dela é igual o que se viria numa casa de uma vovó. Mas parece que a Otto tá gostando, e na verdade a Oname nem sabe o nome dos doces. Então ela vai preparar o jantar, mas antes vai prestar homenagem pra avó. E a Sumireko aparece perguntando se ela também pode prestar os respeitos. Então elas vão jantar, mas antes a Otto aparece e deixa uns docinhos pra avó. E o jantar é como se fosse a seleção clássica pra uma marmita japonesa. E é tudo tão simples que a Otto parece ter mergulhado no desespero. Só que pode parecer simples, mas é muito gostoso. Então depois do jantar, a Ogawa fala que é melhor elas irem embora já. Mas a professora Oname insiste pra elas dormirem lá porque tá chovendo, e além disso, amanhã de manhã no café da manhã tem um pudim delicioso. E a Otto cai direitinho. E ela coloca os cobertores bem próximos. E a professora fala que há muito tempo o sonho dela é dormir com 3 pessoas alinhadas como o caractere japonês para Ryu. Então a Otto já tá dormindo e a professora agradece a Sumireko por prestar respeitos à avó dela. E um pouco mais tarde ela pensa que dormir no meio é um pouco difícil. Então, mais tarde ainda, a Otto acorda com um barulho. Como se fosse alguém batendo na porta. E quando ela vai ver, tem alguém tentando girar a maçaneta.
A Otto fica muito assustada, mas do nada para, e a sombra que estava embaixo da porta vai pro lado. Ela abre pra ver, mas não tem nada. Mas no apartamento do lado, o mesmo barulho começa. E no chão, surge uma pegada na água. A Otto fica em silêncio pra coisa não reparar nela. Mas ela começa a se lembrar do Ren, e se for pra voltar pro mundo dela, vai ser com os dois juntos. Então ela sai correndo no meio da chuva procurando um marcador, mas só encontra uma placa de rua comum. E do nada, alguém dá um soco nela. E fala, eu encontrei você finalmente, seu monstro. Mas Algal aparece pra salvar a Otto. A pessoa continua chamando a Otto de monstro, e a Sumireko pergunta como uma garotinha pode ser um monstro. E é pra ela se acalmar. E a Sumireko nunca disse que não acreditava nela. E vira uma criança de novo e fala que tem um certo contato com esse tipo de coisa. E se ela quiser conversar, ela vai ouvir. Então corta pra um vídeo feito pela Tomoko do começo do episódio. Ela tá gravando pra mostrar pra Shizuku que a coisa veio de novo na porta dela. Aquela coisa que sempre aparece nas noites de chuva e tenta abrir a porta. Ela já abriu a porta uma vez e de relance viu uma criança vestida de vermelho. E hoje é o dia que ela vai pegar ela. Então se algo acontecer, é pra Shizuku entrar em contato com a polícia. E quando a Tomoko abre a porta, ela pergunta o que ela tá fazendo. E um grito toma conta do vídeo. E a única coisa que aparece é um vulto de vermelho. E esse foi o último vídeo que a Tomoko gravou. E desde então já se passou 1 ano. Há 1 ano a Shizuku procura uma criança de vermelho que aparece nas noites de chuva. Mas ninguém nunca acreditou na história dela. Tanto ela quanto a Tomoko são sozinhas, sem parentes. Então ninguém ia procurar com ela. A única pista que ela tem é esse vídeo. Então a Sumireko resolve ligar pro Ren. Ele entende a situação e agradece ela por ter cuidado da Otto até agora. E ele tem uma boa ideia do que aquela mulher tá falando. Ele vai voltar em breve. E depois o velho tá falando pra ele que isso não passa de um tratamento de emergência. E o Ren fala que não vai forçar nem nada. E ele fala em chinês a palavra garotinha de vermelho e pergunta se isso vai valer uma passagem. E o olho dele começa a sangrar, porque deixando isso de lado, ele perdeu a cena delas no banho. E lá no apartamento da professora Oname, a Sumireko deixou uma mensagem pedindo desculpas e falando que apareceu um assunto urgente, por isso elas foram embora. A Otto então leva a Sumireko para a entrada da estação, só que parece só um monumento. Aí ela começa a recitar algumas palavras enquanto gira em volta. Então tudo fica escuro e quando a Sumireko percebe, a estação tá ali. Então elas descem e quem tá esperando elas lá embaixo é o nosso menino da Shino. Ele agradece a Sumireko de novo por cuidar da Otto. Então ela pergunta se os olhos dele estão bem já. E ele fala que ela não vai acreditar no que o médico falou pra ele. Os olhos dele vão ser curados instantaneamente se ele for pro banho público com uma mulher curvilínea. Então Algal dá os pêsames já pela doença incurável. E a Otto fica preocupada de verdade. Mas deixando isso de lado, a Sumireko pergunta o que ele acha da curiosidade. Só que sem ver o vídeo ele não pode falar muita coisa. Mas ele sabe de uma história. Em junho de 2014 teve um incidente no condado de Hualien, no leste de Taiwan. Uma mulher de mais ou menos 80 anos que estava de viagem foi pro banheiro e desapareceu. Mas ela foi vista em câmeras de segurança e parecia que ela foi para algum lugar sozinha. Mas mesmo assim ninguém conseguiu descobrir para onde ela tinha ido. No entanto, 4 dias depois a mulher foi encontrada em uma caverna distante e resgatada em segurança. Só que era um lugar que não poderia ser alcançado sem cruzar um rio furioso. Ou seja, não tinha como uma idosa conseguir. Mas o maior mistério vem agora. Segundo a velhinha no depoimento, quem levou ela até lá foi uma garota com roupas vermelhas. Então a Algal conecta tudo na mente dela e fala que já ouviu falar disso. E ela tem quase certeza que se chama Hongyi Xiao no Hai, garotinha de vermelho em chinês, tal qual o Ren tinha falado antes. E ele contextualiza que essa é uma lenda urbana muito famosa em Taiwan. Em 98 foi um vídeo que foi transmitido em um programa de ocultismo que levou ao conhecimento generalizado. Então a Otto pergunta se essa curiosidade devolve as pessoas que leva. E o Ren confirma que sim, afinal a velhinha estava bem. Então a Otto fica bem aliviada e ela fala que quer ajudar a Shizuku. Ela quer participar da busca. Mas o Ren não deixa, é um fardo muito grande pra ela suportar. Aí a Otto começa a chiar porque ele trabalha tranquilamente com a Sumireko, então por que não com ela? Então ele explica que apesar de virgem, a Algal é uma adulta completa. Elas não são iguais, então vai ser impossível pra Otto. Então a nossa menina sai correndo e fala que vai procurar sozinha. Aí o Adashino fica desesperado perguntando pra Sumireko o que ele deve fazer. E ela dá uma liçãozinha nele falando que foi o tipo de atitude que um pai teria apenas pra atrair a ira da sua filha adolescente. Mas por enquanto pode deixar a Otto com ela. Mas deixando isso de lado, o Algal pergunta por que uma lenda tão recente já teria chegado no Japão. E o Ren fala que é exatamente por ser recente. Ele perguntou para um especialista no assunto e aparentemente, novos deuses passam a habitar novos lugares. E essa área é um pouco incomum. E isso fez ele pensar um pouco, porque essa história dessa lenda nunca inclui nada sobre batidas na porta ou chuva. Então já mais tarde, a Otto tá sozinha refletindo no banco e a Sumireko aparece. E fala para ela ligar para Shizuku. Então ela liga e elas vão se encontrar. E aí um meio de café? A nossa menina Shizuku dá um sustinho na Otto e fala que trabalha ali. Mas eles não podem conversar ali, então vão pra outro lugar. Aí no telhado do estabelecimento ela agradece por terem vindo e pergunta o que elas querem. E a Otto fala que ela vai encontrar a Tomoko, então por favor, conte mais sobre ela.
Aí ela dá outro susto na Otto por algum motivo e pergunta se estão querendo fazer ela de tola. Mas a Otto explica que os olhos dela podem ver os rastros deixados pela curiosidade. Se ela puder usar eles para rastrear os lugares onde a Tomoko estava, ela pode encontrar alguma coisa. Então, por favor, fale mais sobre a Tomoko. E mais tarde, a Ogawa tá parabenizando a Otto porque ela conseguiu convencer a Shizuku. Então elas vão para alguns lugares que a Shizuku passou. Só que já mais tarde, o resultado foi 0 pistas. E a Otto já não sabe mais o que fazer. Então a Sumireko repara que o círculo de amigos dela é inesperadamente grande. Até o balconista da loja de conveniência que ela frequentava tá preocupado. Só que ao mesmo tempo, a única pessoa que procurou pela Tomoko foi a Shizuku. E a Dita já tá atrás da Otto e levanta a saia dela pra dar um susto. E a Branca como ela pensava. Então ela convida as duas pra comer um lamen. E lá no restaurante ela pergunta se elas conseguiram alguma coisa. Mas nada, o que era previsto já. Então a Otto pergunta que tipo de amiga era a Tomoko. E a Shizuku começa a explicar que as duas tinham um relacionamento desgastado com as famílias. Então se mudaram do campo pra lá como colegas de quarto. As duas eram inseparáveis. Até quando alguma coisa estúpida acontecia, a primeira pessoa pra quem a Shizuku gostava de contar sobre isso era pra ela. Só que quando a Tomoko começou a frequentar a escola de cosmetologia, as duas se mudaram pra lugares diferentes. E não mantiveram muito contato. Naquele dia, há 1 ano atrás, ela recebeu uma mensagem dela depois de um bom tempo. E ela sorria triunfantemente porque ia trabalhar num salão de beleza. A Shizuku não liga se é uma curiosidade ou o que, ela só quer que isso devolva a Tomoko. Desde aquele dia, o tempo parou de se mover pra ela. Então ela levanta falando que vai embora, mas a Sumireko manda ela esperar. Tem uma coisa que ela quer saber. Em que dia e mês aquele vídeo foi gravado? Então mais tarde, na biblioteca, a Sumireko pega um livro de leis relativas a casos não resolvidos. E começa a fazer sua própria pesquisa sobre pessoas desaparecidas. Então, cortando pra Otto, ela se despede da Nodoka e vai ver a Shizuku. E lá no meio de café, parece que uma das empregadas teve que faltar. E como um anjo, a Otto aparece lá. Elas arrastam a Otto para outro quarto e tentam convencer ela a trabalhar lá por um dia. Ela tá relutante, mas a Shizuku chega falando que como agradecimento, ela vai pagar um parfait especial. E esse é o ponto fraco da nossa menina Otto. E já na estação Kisaragi, Uren tá sem camisa e recebe uma ligação da Sumireko. Ele faz questão de falar pra ela que tá sem roupas e pergunta o que foi. E ela explica que tava pesquisando na biblioteca sobre casos que não apareciam nos jornais nacionais. Os casos mais locais de desaparecimento. E no mesmo dia em que a Tomoko desapareceu, o corpo de uma mulher foi encontrado. Mas o corpo não era dela. Foi descoberto em um deslizamento de terra causado por vários dias de chuva contínua. O horário foi confirmado e tudo, mas a questão é que um pedido de busca para aquela mulher foi apresentado 6 meses antes disso. Então ela compilou uma lista de 3 anos de pessoas desaparecidas e fez um cronograma. Quando fez isso, ela percebeu a conexão. Os pedidos de busca, relatos de pessoas desaparecidas e descoberta de corpos se sobrepuseram em certos lugares. Bem no dia que as pessoas desapareciam, o corpo de outras pessoas desaparecidas eram encontrados. Até onde ela conseguiu pesquisar, ela encontrou 6 casos. E todos aconteceram em dias chuvosos. E Uren fala que então é como se fosse um revezamento de bastão. Então a Ogawa fala que esse é o pior cenário possível. Só que cortando pro meio de café, a nossa menina Otto está trabalhando de maid. Ela incrivelmente está fazendo o trabalho. Por mais que bem atrapalhada, mas os clientes parecem que não ligam muito. E as outras pensam que ela é perfeita, elas acharam uma joia rara. A maid fofa e atrapalhada. Então, voltando pro Uren, ele também tem algo a relatar. Ele investigou novamente sobre a lenda chinesa e parece que ele descobriu algo sobre a batida na porta. Em uma certa universidade de Taiwan, tem uma versão sobre o Hon Yi Shao no Hai. No cair da noite, um jovem espírito feminino com roupas vermelhas convida as pessoas para brincar. E se você aceitar o convite dela, você perde a vida. E entre essas variações da história, tem casos que ela bate na porta primeiro. E o motivo de associar a chuva se deve a várias histórias de espíritos que dizem sequestrar pessoas perto da água. O Suigui, fantasma da água. A imagem dessa lenda foi confundida várias vezes, e o Hon Yi Shao no Hai acabou transformada. Então, para que a história fosse mais assustadora, as pessoas construíram e adicionaram partes. E o resultado final da narrativa foi esse. E para finalizar, o Suigui tem uma característica que eles não podem ignorar. E os dados que a Sumireko forneceu só confirmam isso. Mas antes, voltando pro meio de café, já tá no fim de expediente. A Otto pede desculpas por ter sido atrapalhada e tal, mas as outras maids falam que ela foi muito bem. Aí a Otto agradece e elas ficam surpresas, porque elas pediram o impossível e mesmo assim a Otto tá agradecendo elas. E é natural que elas fiquem gratas, caso contrário, a maid-chefe, a Shizuku, acabaria com elas. E a Otto pergunta como é que a Shizuku é. E as outras falam que ela é gentil e compreensiva, pode sempre contar com ela, mas tem uma aura que parece que fala pra não chegar perto dela. Ela é bem cautelosa com os outros e na verdade não se dá muito bem com estranhos. Como se fosse uma gata. Então ela entra com o parfait especial que ela prometeu pra Otto. E fala pra ela comer no quarto dela. Então a Otto se troca, vai pra lá e come 4 parfaits. Então a Shizuku pede desculpas por ter sido dura com ela antes. Enquanto ela procurava pela Tomoko sozinha, as pessoas diziam todo tipo de coisa pra ela. Que ela fingia preocupação e tal. Alguns até disseram que ela fez isso. Então ela achou que a Otto era só mais uma delas. E a nossa menina fala que ficou muito feliz de conhecer a Shizuku. Porque o irmão dela e ela se perderam. E quando viram, estavam num lugar completamente desconhecido.
Eles esperaram por ajuda, mas ninguém apareceu. E ela sempre se perguntava por que ninguém tá procurando por eles. Será que eles são pessoas que ninguém quer? Então ela ficou muito feliz de saber que existem pessoas como a Shizuku que procuram tanto por aqueles que desaparecem. E do nada, uma ligação da esposa solitária. Ela liga bem aflita perguntando onde a Otto tá e se ela tá bem. A Otto explica onde tá e algo bate na porta. E a Sumireko manda ela ficar onde ela tá até ela chegar. E a maçaneta da porta que leva pro telhado começa a girar. E no vidro, a silhueta de uma mulher batendo na porta. E a Ogawa gritando pra ela não abrir de jeito nenhum. A Honwei Shaonyu-hai é a própria Tomoko. Quando elas estavam no ensino fundamental, a Tomoko era popular e ela era um incômodo. A Tomoko era do tipo que sempre animava a turma e criava um clima mais alegre. Já ela, o contrário, tímida e terrível pra conversar. Talvez seja por isso que ela no começo odiava a Tomoko. Todo mundo tem suas próprias circunstâncias e ela era o que chamavam de criança negligenciada. Enquanto a mãe dela se divertia com o pretendente a marido, ela sempre ficava trancada do lado de fora da casa. No começo era só um tempinho que ela precisava matar, mas em algum momento ela começou a passar a maior parte do dia do lado de fora. Durante o dia ela até tinha companhia, mas o difícil era na parte da noite. Por isso que ela passava um tempo na casa das amigas e recebia refeição lá, pelo menos no começo. Um dia ela foi na casa da amiga pra brincar, e do interfone ela viu a mãe da amiga reclamando que ela foi de novo. E a tal amiga falando que elas não são amigas, ela nem tinha chamado ela. Então as colegas de classe começaram a evitar ela. Mas ela achou que talvez assim fosse melhor do que se descobrissem a verdadeira situação dela. E voltando pro presente, a Ogawa tá falando pra Otto que elas têm que sair do prédio agora. Aí elas correm pro elevador, mas não dá. Então a Sumireko aparece nas escadas. Elas começam a descer, mas aquilo não deixa elas em paz um segundo. E quando elas chegam no térreo, a porta de aço que estava aberta agora há pouco tá fechada. Então elas voltam e se trancam num quartinho, mas isso só vai segurar a coisa por um tempo. E a Shizuku exige uma explicação sobre o que tá acontecendo. Aí a Sumireko começa a explicar sobre o Honwei Shaonyu-hai, mas não é isso que ela quer saber. Ela quer saber se aquilo é realmente a Tomoko. Então a Sumireko explica que isso é como se fosse uma quimera de diversas curiosidades. No começo era só uma história de uma curiosidade que levava as pessoas pra montanha, mas a história foi contada e depois foi juntada com a de um fantasma que assombra e mata aqueles que atendem a sua batida na porta. E depois ainda se misturou com as histórias do Suigui que afoga quem se aproxima da água, por isso a chuva. E por fim, ainda tem o Tsuigui, a troca da morte. Quando um Suigui leva um humano à morte, esse Suigui pode então deixar esse mundo. Mas o humano assassinado se torna então um novo Suigui em busca de uma nova vítima, um ciclo sem fim. E essa característica especial é o Tsuigui, semelhante ao Shichinin Misaki no Japão, um grupo de 7 fantasmas vingativos que sempre agem juntos. E quando encontram alguém, a pessoa é morta e se junta ao grupo para ser outro Misaki, e o fantasma mais antigo deixa esse mundo. E juntando tudo isso, é o que elas estão enfrentando agora, uma história sobre alguém que sai em noites de chuva para bater em portas para que sejam atendidas. Uma curiosidade errante. Mas a Shizuku só quer saber uma coisa. A Tomoko ainda tá viva? E a Sumireko fala que infelizmente não. E quem não acredita nisso é a Otto. Ela tenta falar pra Shizuku que provavelmente eles entenderam errado, deve ter algum engano. Mas a Shizuku fala que vai se trocar. Ela não consegue relaxar com essa roupa. E a Sumireko reitera pra deixar a porta aberta pelo menos. Então a Shizuku pede desculpas por tantos problemas e tranca a porta. Ela já estava esperando por isso há tempos. Os detalhes acabaram sendo muito piores do que ela esperava, nada além disso. Mesmo assim, ela tem sorte de poder vê-la de novo. E ela vai pra porta e começa a conversar com a Tomoko. Naquela época, foi ela que abriu a porta pra Shizuku. Era Natal, ela tava sozinha na neve e a Tomoko colocou ela pra dentro. Deu algo pra ela se cobrir e deu refeição pra ela. E a Shizuku chorou de alegria. Mas não foi nada de especial, né? Foi apenas uma consideração por ela, certo? Porque a Tomoko é isso, é uma pessoa gentil. Provavelmente pra ela, a Shizuku era só uma amiga entre muitas. Mas pra Shizuku, ela era a única pessoa no mundo que ela poderia chamar de amiga. E a Otto que tá escutando tudo fala pra ela parar. Tem as do café, tem ela. A Shizuku fala que a Otto é gentil também, mas naquele dia ela já havia se decidido. Ela daria o resto da vida dela pela Tomoko, só por esse momento. Ela sempre esteve torcendo por ela, mesmo não tendo conseguido conversar muito ultimamente. A Sumireko então começa a tentar arrombar a porta com um extintor de incêndio, e a Shizuku agradece a Otto. Graças a ela, ela pode passar pelo luto. E assim, ela abre a porta. Do lado de fora, o que espera ela é uma cadeira, e o cenário ao redor parece que não é desse mundo. Então, quando ela se senta, alguém começa a cortar o cabelo dela, uma esteticista. E a Shizuku chora porque ela finalmente encontrou a Tomoko. Só que também pede desculpas por não ter encontrado ela. E quando a Sumireko e a Otto finalmente conseguem arrombar a porta, a Shizuku tá de pé, com uma tesoura na mão, e fala que viu ela. E assim ela começa a se tornar uma só com a chuva. E a tesoura cai no chão como se nunca tivesse sido segurada por alguém. No lugar da Shizuku, o que aparece é um marcador. Mas Otto não aceita, é muito cruel, isso não tá certo. E pede ajuda pro Uren. E ele tá embaixo do prédio e avisa telepaticamente pra deixar com ele. Mas Otto sai correndo porque tem que parar ele. Uren não pode usar os olhos. E lá no térreo, a Shizuku e o Uren estão ali.
Ele não usou os olhos, mas ele usou isso daí. Uma folha de respostas. Mais especificamente da Otto, e ele tem muito orgulho desse tesouro dele. E ele começa a explicar que no exterior tem uma curiosidade chamada Mocinha, a criança demônio que leva as pessoas para as montanhas. E há histórias de que seus olhos, roupas e chapéu são vermelhos, uma curiosidade infantil. A outra chave que ele encontrou foi uma história de fantasmas popular no Japão, a Hanako-san do banheiro. E é provável que o Hon Shao no Hai é uma combinação do Mocinha com a loira do banheiro. Então ele usou as características da curiosidade combinada ao favor dele. Um método famoso para afastar a Hanako-san é mostrar uma prova com nota 10. E por sinal ele tem todas as provas da Otto cuidadosamente guardadas. Então a Otto pergunta se a Shizuko foi salva. Mas ainda não, a curiosidade foi afastada só temporariamente. E agora eles têm que ir para a estação. E é Sumireko que tem que carregar ela. E quando eles chegam, Uren fala que vai pegar a passagem. Então a Otto pergunta se essa é a estação Kisaragi. Já tá na hora do Uren falar a verdade pra ela. E ele afirma que sim, essa é a estação misteriosa que aparece em todas as lendas urbanas. E a Ogawa fica toda alegre de conhecer a estação sobrenatural que existe nesse mundo e em outro mundo. Mas deixando isso de lado, Uren pergunta se a Sumireko pegou alguma coisa naquele prédio. Aí ela mostra a tesoura e ele vai lá cheirar ela. E é um objeto amaldiçoado. E uma voz começa a falar: se você tá aqui pra relatar um item encontrado, por favor venha aqui. Tá bem animado por aqui, né? Você dos desaparecimentos misteriosos. E uma portadora da juventude, que coisa em comum. Você deseja trocar essa mulher por uma passagem? E Uren avisa que não vai entregar uma amiga pra ela. E cada vez que a voz fala, a Sumireko fica com mais medo. Então ele entrega a tesoura amaldiçoada. Mas parece que não é puro, não é capaz de levar ele até o local do destino que ele deseja. Só que ele fala que não tem problema, ele só quer que seja o mais longe que for possível. A única que vai estar no trem será a Hon Shao no Hai. Então depois Uren explica que o trem vai estar ali em breve, e é pra elas irem direto pra plataforma, a Otto que vai levar a Shizuku. Assim ela usa a passagem e as luzes se acendem. E no meio do caminho a Shizuku acorda. A Otto dá uma explicada de leve e fala que essa estação é uma curiosidade que se conecta a outro mundo. E se elas puderem garantir que apenas a Hon Shao no Hai entre no trem, a Shizuku vai estar salva. E a Otto começa a falar que quando estava investigando a Tomoko, ela conversou com vários tipos de pessoas. E todos falavam a mesma coisa. Ela foi pras compras com a Shizuku, ela saiu pra comer com a Shizuku, ela sempre conta as coisas que faz com uma garota chamada Shizuku. A Tomoko não achava a Shizuku só mais uma amiga. E é porque ela deixou a tesoura com a Shizuku que eles conseguiram essa passagem de trem. Assim a Shizuku cai em lágrimas e a Otto fala que ela tem certeza que a Tomoko quer que ela viva. E cortando pra Sumireko, ela pergunta se tá tudo bem deixar a Otto ir sozinha. E Uren fala que sim, porque ela é muito mais responsável do que parece. Além disso, ele ia ficar muito mais preocupado se tivesse que deixar a Ogawa ali sozinha. E ela mesma assume que ainda bem que ele tá lá. Esse lugar assusta mais do que ela imaginava. Aquela voz da bilheteria, ela não conseguia entender o que ela falava, mas sabe que era algo com o qual os humanos não deviam se envolver. Tem algumas coisas que é melhor viver sem saber. E o trem finalmente chega e tá lotado. A Otto então segura firme a Shizuku, e a curiosidade sai dela e começa a ir pro trem. Objetos amaldiçoados e curiosidades são estranhos a esse mundo. São impurezas. E esse mundo tá sempre desesperado para se livrar desses objetos estranhos. E a curiosidade se vai com o trem, batendo na janela como sempre. E foi para isso que essa estação foi criada. E em cima da estação, uns gatos se assustam e tem uma menina com orelhas lá. E voltando para dentro, Uren continua explicando. Os objetos amaldiçoados servem como tarifa e a casa deles fica bem no final dessa linha. Por isso eles procuram objetos amaldiçoados que possam levar eles até lá. Chegar vivo lá, esse é o objetivo dele e da Otto. Os dois são náufragos de outro mundo. Então a Sumireko segura ele e pergunta se ele achou que ela ia ficar assustada se ele contasse tudo. Mas graças aos acontecimentos da última semana, ela tá transbordando de criatividade pra escrever depois de tanto tempo. E além disso, Uren prometeu ler o próximo trabalho dela. E ela não vai deixar ele fugir disso. Então a Ogawa vai receber as duas e a Otto fala que correu tudo bem. E a Shizuku aproveita pra pedir desculpas pelo trabalho que ela deu. E ela também quer agradecer o tal irmão mais velho da Otto. Mas cadê ele? E lá na bilheteria, Uren tá sentindo muita dor nos olhos. E a voz fala: bom trabalho da sua parte. Você não é irmão de sangue dela, pra não falar de nem mesmo ser humano. Você é apenas uma farsa de monstro. Há quantos anos você não dorme? Qual foi a última vez que você se alimentou? Tem pelo menos um breve momento que seu sofrimento diminuiu? E em breve você vai ser reduzido a nada pelo bem da sua irmã e desaparecerá. Pode ter a passagem ou não tem estação nenhuma pra você retornar. E Uren fala que mesmo assim, aquela garota merece ir pra casa. A Otto é realmente apenas uma criança perdida. Tem gente esperando e procurando por ela. E ele vai provar que ela não é alguém que ninguém precisa. De volta para a vida cotidiana na livraria, Uren tá com dificuldades para achar um livro para uma cliente e pede ajuda para Sumireko, e ela sabe de cor e salteado onde está o livro. Aí depois de mostrar para a cliente, a Sumireko chega no Uren e fala que pode agradecer ela com uma lata de café. E ele fala que sempre fica impressionado de quantos livros dos quais ele nunca ouviu falar existem por aí. Mas também é assustador que a Ogawa conhece praticamente todos os livros dessa loja. E agora ele tá devendo 2 latas de café. Então a Sumireko fala que não pode deixar de ser obsessivo por livros porque tem alguns que ela procura há tempos. Aí na busca acaba lembrando de outros, e é realmente muito tempo. Ela leu tantas vezes, mas não consegue se
lembrar dos títulos. A única pista que ela tem é a sensação de que eles foram realmente interessantes, e procurá-los é um dos motivos do porquê ela trabalha numa livraria. E Uren fala que provavelmente é só a memória fraca dela. E agora são 3 latas de café. Assim, na volta pra casa, ela vê uma grade que tá com um buraco nela. Então ela começa a se lembrar do passado, de quando ela era criança. Nessa época ela tinha muita dificuldade em conversar com outras pessoas. Mas não é como se ela não tivesse nada que quisesse dizer, é o oposto. Ela sentia um calor muito forte que derretia as palavras, se misturavam na cabeça dela e ela não conseguia pôr elas pra fora. E naquele dia em particular, algo trivial se transformou numa briga com as amigas. Ela não foi capaz de se defender ou pedir desculpas. Tudo que ela fez foi se emburrar e ficar em silêncio. E isso deixou as amigas dela mais irritadas ainda, o que acabou se tornando uma bola de neve ruim. Aí a Sumireko saiu correndo, mas as amigas foram atrás, então pra fugir ela viu esse buraco na grade e resolveu entrar. E seguindo por esse caminho, ela encontra uma livraria no meio do nada, a livraria Gyokushin-dou. Entrando nela, a dona fala pra ela fechar a porta porque a luz solar é o pior inimigo de um livro. Aí a Sumireko fecha a porta, dá uma olhada ao redor, vê a quantidade de livros, e do nada a dona tá chorando. Parece que ler um bom livro pode te fazer chorar. E a nossa pequena Ogawa fica impressionada que adultos também choram. Aí a dona do lugar fala pra ela dar uma lida nesse livro, já que ela acabou de ler e tal. E é pra ela ler no fundo, no espaço onde as pessoas usam pra ler antes de comprar, porque de qualquer forma, provavelmente, não vai ter outros clientes. Só que a Sumireko já vai pra lá pensando que livros são muito chatos, mas lê mesmo assim. Nesse momento, tenho 3 envelopes na minha frente. No entanto, só tenho permissão pra abrir e ler um deles. Qual envelope será que contém a mensagem que essa pessoa escreveu? Todos os envelopes são exatamente iguais, mas em um deles posso ver uma mancha bem tênue do lado de fora. Então pego esse e abro sem me dar a chance de hesitar. Puxo a folha de papel que tá dentro e no instante em que coloco os olhos na mensagem, o mundo ao meu redor muda completamente. E uma mão pousa no ombro da nossa menina Ogawa. É a dona do lugar avisando que já é pôr do sol, então ela devia ir pra casa porque a família dela vai começar a ficar preocupada. Mas a Ogawa quer muito terminar de ler esse livro, então a dona resolve emprestar pra ela. Porém com a condição que ela deve voltar e devolver amanhã. Então no dia seguinte a Ogawa passa pelo buraco na grade de novo e vai pra livraria. E lá a dona agradece e dá a sugestão pra ela pegar um livro de outra seção agora. E no cantinho da leitura, o café já havia esfriado há muito tempo. Me diga, você ama sua esposa? Perguntou Julia. Atrás de mim, a porta se abriu e outro cliente entrou, mas eu não dei atenção. Desamparado, respondi sem pensar. Claro que não a amo. Naquele momento, Julia olhou para trás de mim e deu um pequeno sorriso. E quando me virei, percebi que estava tudo acabado. A pessoa que estava ali era minha esposa. E por trás da máscara congelada de sua expressão, ela disse: Espero que você seja feliz. Aí então a Sumireko vai perguntar pra dona o que é um caso. E ela fala que bom, é algo que todo mundo faz, mas é a pior coisa que alguém pode fazer. E a Ogawa pergunta se é como sublinhar todos os palavrões do dicionário, porque os meninos da classe fazem isso. E voltando pro cantinho da leitura, o homem falou com um sorriso de escárnio. Magia? Você ainda acredita em magia na sua idade? E a Sally mordeu o lábio dela de frustração. Era como se ele tivesse lido a mente dela mais uma vez. Até uma vontade de matá-lo surgiu dentro dela. Não são os fantasmas que amaldiçoam as pessoas, disse a médium. Antes de tirar a própria vida, ela disse alguma coisa pra você, não foi? Ela te disse o nome de uma flor. Os olhos estreitados da médium se arregalaram. Isso é o que chamam de maldição. E a dona traz o lanchinho da tarde pra Sumireko. Aí mais tarde elas estão conversando e a dona pensa que a Sumireko parece que vai ficar bem agora. E resolve perguntar pelo menos uma vez o que aconteceu com ela. Porque a primeira vez que ela apareceu na livraria ela tava chorando. Mas se não quiser, não precisa falar. E sobre a dificuldade dela de falar com as outras e a briga com as amigas, a Sumireko lembra que precisou levar muito tempo pra explicar apenas essas duas coisas. Mas a dona não tentou apressar ela esperou pacientemente que ela terminasse. E pergunta se ela quer melhorar o jeito de falar. Todo mundo tem um dicionário dentro da cabeça. Um dicionário interno, e inconscientemente é nele que a gente procura palavras enquanto falamos. Parece que a Ogawa tem dificuldade pra pegar esse dicionário. Então ela pede pra ela escrever um texto. Mas não fisicamente. Primeiro, prepare um papel para escrever dentro da sua cabeça. Depois escreva todas as palavras que você conhece e dê forma a elas. Você vai desmontar o dicionário na sua cabeça. E você já tem todas as palavras que você precisa. Em seguida, reorganize as palavras no papel para escrever. E torne-as em um texto. Então, tente ler o texto que você criou. Ela tem certeza que a Sumireko vai conseguir escrever um grande número de textos. A vida cotidiana por si só já é um romance completo. E um dia, quando a Ogawa escrever um romance, ela espera que ela leve até ela para ela poder ler, já que ela já leu quase todos os livros. E nos dias seguintes, parece que o conselho dela funcionou imediatamente. Ela já conseguia conversar com as amigas dela normalmente. E quando ela estava a fim de ir até a livraria para agradecer, ela nunca mais conseguiu encontrar o caminho até lá. Até o dia de hoje. Então a Sumireko atual passa pelo buraco, com um pouco de dificuldade. Ela cresceu um pouquinho em algumas partes. Então ela recita a poesia para virar criança de novo e faz o caminho todo até a livraria. E no lugar onde estava a livraria Gyokushin-dou, só tem escombros. A verdade sobre a loja onde ela leu esses livros ainda permanece desconhecida. E fim da história, ela estava contando tudo isso pro Ren. E ele fala que um dos mistérios sobre ela se resolveu porque ele sempre achou que a maneira como ela fala é incomum, com uma certa rigidez. E ela explica que naturalmente ela acabou falando assim e gosta desse jeito de falar. De certa forma, lembra ela.
Mas deixando isso de lado, Ren pergunta se ela se lembra do nome da livraria. Aí ela fala que era Gyokushindo e deixa ele pensativo. Uma mulher misteriosa que adora livros. Ela convidou Sumireko pensando que elas eram iguais? Aí o chefe aparece para pedir ajuda deles e mais tarde eles continuam a conversa. Parece que toda essa história lembrou Ren de um conto que remonta à época do 5º Shogun Tsunayoshi. Era uma vez uma bela mulher de origem nobre. Se diz por aí que ela releu 2 vezes os mais de 5.000 pergaminhos das escrituras budistas. Uma leitora realmente voraz. E depois da morte da senhora, de acordo com seu testamento, seus livros foram doados ao templo, e construíram para eles um armazém próximo ao seu túmulo. E parece que se você colocar seu ouvido no túmulo da senhora em Yotsuya, dizem que você pode ouvir uma voz lendo livros. E de acordo com uma teoria, seu nome budista póstumo era Gyokushin-in. E por adorar ler, ela ganhou o apelido de Honhime, a Dama dos Livros. Mas tinha uma regra para pegar livros emprestados dessa biblioteca. Ao devolver um livro, você deve adicionar mais um. Só que a Sumireko pensa que ela nunca adicionou nenhum. Mas ela lembra da dona falando que um dia, quando a Sumireko escreveu um romance, ela quer ler. Parece que realmente existem alguns leitores bem pacientes por aí. Aí mais à noite os dois estão tomando uma cerveja. Parece que não tem nenhuma pista sobre novos objetos amaldiçoados porque não existe necessariamente um objeto amaldiçoado associado a cada curiosidade. Aí a Sumireko pergunta se é assim que funciona, não seria mais rápido procurar uma curiosidade física desde o início? Tipo um Tsukumogami? Mas o Ren fala que encontrar uma dessas é bem difícil. Ele não pode sair bisbilhotando sem permissão os itens pessoais das pessoas. Aí ele pergunta o que ela diria se ele perguntasse isso pra ela. E ela diria, suma daqui e nunca mais volte. E além disso, o Ren nem sabe se existem Tsukumogamis nessa época, já que hoje em dia tudo é feito para ser jogado fora. Na verdade, os dados digitais são tratados com mais cuidado do que os itens físicos. Não existe ambiente pior para um Tsukumogami nascer. Aí cortando pra Otto, ela tá conversando com a Nodoka sobre os estudos. Parece que mesmo que ela tire notas boas, ela não estuda nada. Já a Nodoka tá com um professor particular agora, então mesmo que não queira estudar, tem que estudar. Mas tem uma coisa que ela faz escondida para se divertir. Ela coleciona calcinhas bonitas e mostra pra Otto. E a Otto fala pra ela não fazer isso porque ela vai acabar com uma esposa solitária. E fala que a esposa solitária é o nome verdadeiro da Wakazukuri. Aí a Nodoka fala que realmente achava estranho o nome Wakazukuri, e esposa solitária faz muito mais sentido. Então a Nodoka convida a Otto pra ir na casa dela estudar antes das provas finais. Ela sempre fica sozinha aos sábados, então é muito chato, e a Otto aceita. Aí as duas se despedem e cada uma vai pro seu lado. A Otto pro meio de café Azuri, e a Nodoka passa perto do hospital. Parece que a Shizuku precisava da ajuda da Otto de novo pra trabalhar lá. E ela já até criou uma historinha lá. Ela é a maid Otohime. Ela vagou por essa terra vindo de um pequeno país, mas acredita que um dia poderá voltar pra casa. Aí cortando de novo pra Nodoka na casa dela, ela tá muito brava com a escola e o pai. Parece que mandaram um recado falando que criar contas de mídia social ou contas em sites que não sejam de vídeo com a finalidade de hospedar transmissões ao vivo ou enviar vídeos é proibido. E isso daí só pode ser assistido com permissão dos pais ou responsáveis. Aí a Nodoka fala que só queria que todos vissem ela cantar e dançar. Aí ela se lembra de uma coisa e sai correndo pra pegar o tablet dela. E ela abre a stream da Sereia VTuber, Himeu Yorumun. E voltando pra Otto, a Shizuku dá um presente pra ela como agradecimento por ajudar na loja. Mas ela só pode dar uma olhada quando chegar em casa. Episódiozinho mais relax. Gostei desse... Eu gosto quando dá atenção pro nosso trio principal. A nossa Sumireko tava ficando um pouco escanteada mesmo, então bacana a história dela. Muito fofa, ela pequena, eu tava achando que ia ser alguma história de terror de novo, mas acho que não, né? E tem que admitir que a conversa da Nodoka com a Otto sempre vai de 8 a 80 muito rápido. As meninas daquela escola, elas são umas pecinhas, viu? Mas é isso, quem gostou deixa o like, se você assistiu até aqui, muito obrigado, de verdade, compartilha, se inscreve, comenta aí o que você achou do episódio, se você tá ansioso pro novo. E é isso, tamo junto, valeu, falou.